Já vou avisando que esse vídeo aqui tem spoiler do início ao fim. Se você ainda não assistiu Divertidamente 2 e não quer saber esse spoiler, pula o vídeo, volta depois, porque nele eu vou explicar, de acordo com a visão ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que eu entendi desse filme aí. Eu sou a Alegria falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar! É incrível pensar como eles conseguem traduzir em desenho, em imagem, som e história, um funcionamento, um processo que acontece na nossa cabeça, né? Acho isso incrível. E o que eu vou falar aqui sobre esse filme, sobre ansiedade, sobre esse self conceitual, que é a ideia que a gente faz da gente mesmo, qualquer semelhança não é mera coincidência. A tristeza tá na área! Pega elas! Vamos precisar de protetor bucal. Medo? Não! Isso não é nosso! Nojinho, que bom ter ela no time. Finalmente a Alegria entende que todas as emoções são importantes para Riley. E aí, quando as novas emoções chegam no central de controle, ela fica menos reativa, mais receptiva a essas emoções. Ok, a situação vai começar quando ela traz aquela máquina em que ela coloca todas as lembranças e os pensamentos difíceis que a Riley tem sobre ela mesma naquele tubo lá e buf, joga aquelas emoções lá para algum lugar muito obscuro lá da nossa mente, né? E aí, o que acontece? Nesse momento, a Riley, ela fica com o entendimento dela de que ela é uma pessoa legal. Só que com a chegada da puberdade e da ansiedade, entre outras emoções, em algum momento, aquelas emoções novas vão tocar ali no controle de comando. E quando a ansiedade começa, ela junto com a inveja, começa a ver que a Riley está se inserindo num contexto novo, com pessoas novas, no caso ali eram até pessoas mais velhas, em que poderiam haver julgamentos e inclusive a Riley ia passar por uma avaliação concreta mesmo, que era a avaliação da técnica, para ver se ela entrava ou não no time de hóquei. Sabendo disso, a ansiedade rapidamente começa a fazer o que ela faz de melhor, as projeções do futuro. E se tratando de ansiedade, as projeções do futuro são negativas. Por quê? Porque o funcionamento da ansiedade, sendo ela um mecanismo de defesa, não vamos olhar para a ansiedade como algo tão negativo assim, porque não é, tá? Ela pode vir a ser negativo se acontecer o que aconteceu no filme lá. Ela assumir o controle de comando e a gente ficar sob o comando dessa ansiedade. Mas o funcionamento, ou seja, a função que a ansiedade tem, ela é positiva. Essas projeções de futuro que a gente faz negativo, elas têm uma explicação. A nossa mente faz isso para nos proteger. Se a gente não minimamente olhar para um futuro com projeções de puxa, e se isso aqui der errado e eu não poder me antecipar, fica complicado algumas situações da nossa vida, né? Bom, e aí no funcionamento da ansiedade, quando ela começa com essas projeções do futuro e o cenário é sempre negativo, tem que levar isso em consideração, que a ansiedade, ela sempre leva a gente para o pior cenário. A gente sempre vai pensar nas piores coisas, na tentativa da gente sempre se antecipar e se proteger. Porém, quando eu fico nesse processo muito dessas projeções do futuro, eu fico tão focada naquilo que eu me desconecto do que está acontecendo no momento presente, que foi exatamente isso que aconteceu com a Riley. Ela ficou tão focada no que ela tinha ali que se provar, de que ela era boa, que ela começou a se desconectar das amigas dela, que ela começou a se perder, ela começou a fazer coisas que não iam de encontro com a Riley que ela gostaria de ser, porque ela começou a ser debochada com as amigas foram se afastando dela, ela foi sentindo uma dificuldade grande de se aproximar das meninas novas, porque
porque ela, afinal de contas, né, aquela cena em que as meninas perguntam qual é a sua banda favorita e ela nem sabe responder qual que é a banda que as meninas gostariam de ouvir, isso diz de uma vida que não é a vida que ela vive. Então ela se desconectou muito dela, né, nesse momento. E o fato dela se desconectar dela naquele momento que ela estava vivendo, dá pra gente entender que é como se ela estivesse perdendo a referência de que banda que eu gosto, que estilo que eu falo, que roupa que eu uso, que cabelo que eu uso, que é isso que o filme vai mostrando, né? Ela chega a pintar o cabelo pra ela querer se inserir no grupo ali, que daí também isso é um processo que acontece muito na adolescência, né? A questão do pertencimento. Mas não é isso que a gente tá falando. Ela começa a se desconectar da essência dela ali, do que ela conhece como sendo ela. E aí ela começa a fazer algumas coisas que vão dando errado. E ela vai começando a coletar o entendimento dela ali de que ela não faz as coisas direito, de que tá dando tudo errado na vida dela. E quanto mais ela vai coletando essas informações negativas sobre ela, sendo que na cabeça dela ela tinha uma referência que no filme chamam de convicção de si, de que ela era uma pessoa legal, ela vendo que ela tá se distanciando das amigas, que as amigas se afastam dela pelo jeito dela, que ela não consegue dar uma resposta muito assertiva ali do que aquele novo grupo tá esperando dela, ela começa a, já dentro do processo da ansiedade, a não ter mais certeza de quem ela é, do que ela gosta, e ela vai ficando tão focada que ela tá fazendo tudo errado, que essa ansiedade vai aumentando, porque o planejamento para o futuro vai ficando cada vez pior, até que ela atinge o pico máximo, né? Aí tem a cena ali que mostra que ela tem insônia, que isso é um quadro que aparece na ansiedade, a gente fica com insônia, a gente fica com o pensamento, a nossa convicção de si, como chama o filme, né? É negativo. Então existe um funcionamento também na nossa mente que chama filtro mental, que é assim: tudo que as nossas experiências, algumas coisas vão ficando muito marcadas pra gente e coisas vão acontecendo na vida. Coisas boas acontecem também, mas passam por nós como uma peneira, assim, né? Como se fosse água. E a gente retém a informação ruim, negativa, que a gente está desenhando da gente mesmo por conta de algumas experiências. E nessa, a gente fica com o nosso entendimento da gente mesmo, nesse processo de ansiedade, de que a gente não é bom o suficiente. Bom, a alegria que tá lá no fundo da mente, né? Tentando resgatar essa convicção de si, de que ela é uma pessoa legal. Ela começa a perceber que a Riley tá acordando fora do horário, que ela tá tendo muitas dessas vozes, né, de autocrítica, de que ela não é boa, e a alegria falando: opa, peraí, você não é assim. Quando ela chega num determinado setor da mente, em que ela percebe que ela tinha acumulado, e ela fala, né, nossa, eu não sabia que eu tinha acumulado tantas coisas negativas sobre a Riley, né? Ela percebe que isso não ajudou a Riley, porque quando ela tenta esconder esse lado que aparece às vezes na Riley, ela só quis deixar o que era bom e positivo, atrapalhou a Riley de lidar com a situação nova, que exigia uma complexidade das emoções, que exigia uma complexidade no manejo em que ela ia ter das emoções, né? Conforme a vida vai aumentando, a complexidade vai aumentando, e é isso mesmo, vai chegando emoções que a gente precisa aprender a lidar. E aí ela fala, então, poxa, eu preciso trazer todas essas memórias, todos os acontecimentos que estão na memória da Riley, para essa ideia, para essa construção do que seria essa convicção de si. Porque o que estava fazendo o que estava se apresentando como um processo ali na cabeça da Riley era a ansiedade no painel de controle. Ela controlando as coisas.
Com isso, a Riley só tinha pensamentos negativos, tanto de projeção de futuro, que é o funcionamento ali da ansiedade, como o entendimento dela, que é o que na ACT a gente chama de self-conceitual. Quando eu me olho apenas de um jeito, eu entendo que eu sou desse jeito em todos os contextos. E isso trouxe uma inflexibilidade psicológica para Riley. Ela estava num processo de inflexibilidade psicológica, quando ela só se olhava de um jeito. E aí, essa cena linda, né, que é quando a Riley tá tendo a crise de ansiedade, aquela respiração, coração acelerado, ela suando, a cabeça, um turbilhão de pensamento, vem a cena dela colocando a mão no banco, né, da onde ela tá ali do campeonato lá de rock, ela colocando a mão como uma sugestão de que a gente precisa se conectar com o nosso momento presente para sair desse turbilhão de pensamentos que é o que acontece na ansiedade. Então, esse é o meu entendimento, tá, para essa cena. Ela colocando a mão ali, que daí ela vai respirando, e aí é como se diz assim, ó, se ancore no seu momento presente, e você vai assumir o controle. E aí é quando a ansiedade sai do painel ali de controle, sai, e aí ela vai se acalmando, e aquelas memórias que estão vindo lá para a construção da convicção de si, ela começa a se formar, considerando vários contextos, considerando vários comportamentos que a Riley já teve na vida, né, para ajudar nessa formação do que na ACT a gente chama de self-contextual, ou seja, eu me considero em vários contextos, e aí então a Riley vai conseguir se olhar nas situações com a flexibilidade de que ela pode ser várias coisas. Né? De que ela pode ser muito legal, como era no início do filme, a convicção de si, eu sou uma pessoa legal, mas que em alguns momentos ela é, sabe, tediosa, que em alguns momentos ela respondeu mal para os pais delas e ela pode ser mal educada, ou que em alguns momentos ela foi grosseira com alguma amiga. Enfim, quando vem essa flexibilidade da gente se olhar no contexto, fala, poxa vida, se eu fico rígida e firme numa convicção de mim de um jeito só, conforme as situações chegam complexas do jeito que elas chegam, eu não fico flexível para lidar com as situações, porque eu fico achando que eu tenho que ser daquele jeito que eu tava pensando. E aí então as emoções se alinham ali, se entrelaçam, para que em cada momento a sua emoção, com a sua função, que cada uma tem a sua função específica, ela possa trazer o benefício da emoção. E a flexibilidade desse conceito de se olhar como contexto e não como um conceito fixo e rígido, para lidar com, ser maleável, para lidar com as situações, né? Anteriormente, no comecinho do vídeo, eu falei que ela se juntou com a inveja. Por que a inveja? A inveja, ela tem algo também curioso, né? Em que ela comunica pra gente o quanto que tal pessoa tem uma habilidade em que eu admiro, em que eu gostaria de ter aquela habilidade, mas que hoje eu analiso que eu não tenho essa habilidade. Então, nos cabe desenvolver essa habilidade. Entende? O vídeo é tão cuidadoso, né? O filme é tão cuidadoso que traz até a inveja como sendo assim, olha, é uma emoção que faz parte do nosso arsenal humano, né? Em que se a gente consegue se conectar com a mensagem que essa emoção está trazendo, a gente vai conseguir se desenvolver. Imagina se a gente olha para a inveja apenas como assim, nossa, que coisa ruim, não posso sentir isso. Né? Tá, mas por que eu tô sentindo isso? Poxa, porque aquela pessoa tem aquela habilidade, faz tal coisa, né? Sei lá, tem essa habilidade que eu admiro, que eu gostaria de ter. Então, como que eu posso fazer para eu me desenvolver, né? Tem também o tédio. Até o tédio, ele é importante. Como é que a gente desenvolve criatividade? No tédio. É que sentir emoção positiva, tranquila, feliz, alegria, é bom, né? É fácil. O difícil é a gente lidar com as emoções que são difíceis, mas que elas são tão importantes quanto.
A grande sacada tá em a gente entender qual é a necessidade que a gente tá tendo e que essa necessidade se utiliza de tal emoção para ser campainha, para comunicar alguma coisa pra gente. A ansiedade, ela é importantíssima com relação a essa projeção ao futuro. De repente, ela pode estar comunicando o quanto que a gente precisa se preparar mesmo. Poxa, eu preciso me preparar, vou ter uma prova, eu tô ansiosa, será que eu passo ou não? Poxa, eu preciso me preparar, eu preciso me sentir confiante de que eu vou fazer uma prova, eu preciso olhar para esse futuro, mas me ancorar no momento presente. Porque estando no momento presente, eu consigo avaliar como é que eu estou, eu consigo identificar qual é a minha necessidade e eu consigo me relacionar melhor comigo mesma, entendendo como é que eu funciono nos diferentes contextos, né? Espero que você tenha gostado, me conta aqui o que você achou e foi isso, essa é a minha visão desse filme. Beijo!